Querida, bom dia, passando por aqui para dividir com você algo que eu, na verdade, acabei de descobrir. É impressionante como quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, mais a gente se maravilha com Deus, né? Deus impacta e surpreende a gente a cada dia. Hoje, estudando a palavra de Deus, me veio algo que eu quero dividir com você. Olha só. Deus ensinou Samuel desde muito cedo o caminho, como ele viver, né? Como ele ouvir diretamente a Deus. E foi tão impactante ler um texto que eu já li várias vezes, mas fazia conexões que eu nunca tinha feito antes. É impressionante ver como Deus ensinou Samuel e realmente teve um cuidado, um zelo para ensinar Samuel desde cedo a ouvir a voz de Deus. Porque Samuel iria precisar de conhecer a voz de Deus e saber ouvir a voz de Deus para a vida dele e para o ministério e para o chamado dele, né? Jesus falou assim: minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Daí Jesus nos chama, Jesus te chama, me chama para a gente ouvir a voz dele diretamente, porque a voz dele é a direção dele em nossas vidas, é conhecer a palavra de Deus e viver por essa palavra, viver por princípios que faz a diferença na nossa vida. Mas a gente não consegue viver por princípios se a gente não tiver um relacionamento pessoal e íntimo com Deus, se relacionando pessoalmente, e é isso que Deus ensinou a Samuel. E isso fez toda a diferença na vida dele. Olha só, 1 Samuel 3. Samuel era ainda menino, mas continuava a servir ao Senhor sob a direção de Eli. Eli era o sacerdote, o sumo sacerdote daquela época. Nessa época, raramente Deus falava com seus servos, Yahvé falava com seus servos, né? O Deus eterno falava com seus servos. As visões haviam se escasseado muito. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão debilitados que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. Samuel dormia na tenda sagrada do Senhor, onde ficava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel, ao que ele respondeu: eis-me aqui. Prontamente correu até onde Eli repousava e lhe perguntou: aqui estou, Senhor, me chamaste? Mas Eli replicou-lhe: eu não te chamei, volta e deita-te. E Samuel foi e se deitou. O Senhor chamou novamente: Samuel, Samuel. Então ele se levantou e foi até Eli e disse: tu me chamaste, aqui estou. Mas Eli tornou a responder: eu não te chamei, filho meu, volta e deita-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Então o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou e foi até Eli e disse: eis-me aqui, porque você me chamou. Nesse momento, Eli compreendeu que o Senhor estava chamando o menino. E Eli orientou a Samuel: vai, deita-te, e se ele te chamar de novo, você dirá: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Assim Samuel foi se deitar no seu lugar. O Senhor, versículo 10, o Senhor voltou a chamá-lo como das outras vezes: Samuel, Samuel, ao que prontamente lhe respondeu o menino: fala, porque o teu servo ouve. E então o Senhor falou com Samuel. Olha que tremendo. Deus, no cuidado e no amor de Deus, Deus usou Eli para dizer: Eli, Samuel, presta atenção, não sou eu que estou te chamando, é Deus que está te chamando. No começo, nem o próprio Eli entendeu o que estava acontecendo, mas Deus persistiu e insistiu. Deus insiste e persiste para a tua vida, para que você escute a voz dele diretamente, porque é através da voz dele que você vai ter solidez, vai ter firmeza, vai conseguir caminhar com passos firmes, e mesmo nos momentos mais difíceis, você vai conseguir ficar em pé. Olha só. Samuel ficou deitado, versículo 15, até ao romper do dia, e então abriu as portas do aposento onde estava, na casa do Senhor. Ele teve receio de contar para Eli tudo o que ele tinha ouvido, mas Eli o chamou para perto de si e disse: Samuel, meu filho. Ao que prontamente respondeu Samuel: eis-me aqui. Então Eli lhe interrogou: filho, o que foi que Deus te revelou? Não escondas nada de mim. Deus te castigue duramente se esconderes de mim uma só palavra de tudo o que ele te comunicou. Diante disso, Samuel contou-lhe tudo o que ouvira, sem lhe poupar nenhum detalhe. E então ele exclamou: ele é Yahvé, ele é o Senhor, que ele faça o que bem parecer aos seus olhos. E essa
olha, a gente leu claramente que Deus não tinha ainda se revelado a Samuel. E essa primeira palavra que Deus deu para Samuel foi uma palavra difícil, uma palavra doída para a família de Eli, para Eli. Foi bem doída. Era a segunda vez que Deus estava falando com Eli através de uma pessoa. E aqui me marcou muito, porque Samuel ouviu e Samuel falou. E Deus permitiu Samuel ter um líder, que no caso Eli, tão digno, respeitoso, que Eli acatou o que Samuel ouviu de Deus, falou, é o Senhor, e é isso. Com isso, Samuel entendeu, ainda muito novo, eu preciso de fato ouvir Deus e eu preciso fazer o que Deus me diz para eu fazer. Eu preciso seguir aquilo que Deus me diz para eu seguir. Isso aqui me marcou muito, porque, sabe, Deus prepara situações na nossa vida para que a nossa fé possa ser consolidada, para que você possa ser firmado em Deus, porque é esse relacionamento pessoal teu com Deus que vai te levar a ter firmeza ao longo de toda a tua vida e vai te fazer ter vida em plenitude, vai te fazer prosperar e vai te fazer estar bem, mesmo em momentos muito difíceis, porque nós passamos por momentos muito difíceis, quem não sabe disso, né? Estamos em plena pandemia, mas assim, com certeza você já teve momentos muito difíceis e você ainda terá momentos muito difíceis. Eu terei, eu já tive e eu terei, mas a diferença que faz é quando a gente consegue de fato ouvir diretamente a voz de Deus, porque quando Deus fala, e eu quero te deixar esse testemunho aqui, quando você ouve a voz de Deus, ela não vem só como uma voz de uma pessoa, no caso, Eli estava ouvindo através de Samuel, mas quando Samuel ouve, quando você ouve diretamente, a presença de Deus, ela é tão forte, ela é tão clara, que junto com a palavra, por mais difícil que seja, por mais dura que seja, vem o consolo, vem o amparo, vem a fortaleza. Queira ouvir a voz de Deus diretamente. Olha o que aconteceu, e essa conexão agora que me espantou muitíssimo. Olha o que aconteceu com Samuel. Ele aprendeu a lição de ouvir a voz de Deus. E depois nós lemos no final do capítulo aqui, olha, quer ver? Que Samuel crescia e o Senhor estava com ele, né? Foi um passo a passo ele crescendo. E olha o que Samuel fez. Samuel aprendeu a lição. Samuel ungiu Saul, que era algo totalmente novo, foi lá e ungiu Saul. Era um novo, não tinha tido rei em Israel até então. Samuel ouviu Deus, ousou ouvir Deus e cumpriu a palavra de Deus. Depois Saul era rei e Samuel ouviu de Deus. Você vai lá e unge Davi como rei. Mas como assim? Samuel está reinando. Samuel está no poder ainda, está reinando. Vai Samuel. Desculpa, Saul está reinando, né? Vai Samuel. Deus falou para Samuel, vai e unge Davi. Só ouve e obedece. O resto é comigo, pois Samuel obedeceu. Ele ungiu a Davi, Saul estando ainda reinando, estando ainda no governo. E a gente passa batido, eu pelo menos, né, falando de mim, eu passava batido por isso. Samuel ouviu, Samuel obedeceu. Pera, Samuel ouviu, Samuel obedeceu com um rei sanguinário. Saul era um rei absolutamente sanguinário. Você pode pensar assim, Inês, que palavra pesada. Pois é, eu vou te ler aqui o texto para você ver se é pesado ou se é realidade. Olha aqui, Samuel colocou a direção de Deus acima da própria vida. Samuel sabia que ele estava arriscando a vida dele. E ele falou, a direção de Deus é a direção de Deus, e a palavra de Deus e a obediência de Deus está acima da minha própria vida. Samuel não temeu um rei completamente sanguinário, por muito menos do que o que Samuel fez. Saul mandou matar toda uma cidade inteira. Ele mandou matar, e a gente vai ler esse texto junto, isso é muito forte. E Saul mandou matar por muito menos. Vamos ver pelo que Saul mandou matar? Olha aqui, quando Davi estava fugindo de Saul passou na cidade dos sacerdotes, falou com o sacerdote, né, Aimeleque, o sumo sacerdote, e pegou a espada de Golias e pegou alguns pães para comer. E olha o que Saul fez por causa disso. 1 Samuel 22, 11. Então o rei Saul mandou chamar mandou chamar Aimeleque e todos os seus parentes que também eram sacerdotes em Nob, e eles foram para o lugar onde ele estava. Saul disse a Aimeleque, escute Aimeleque, as suas ordens, Senhor, respondeu Aimeleque para Saul. Saul lhe perguntou, por que é que você e Davi se juntaram para fazer planos contra mim, para que você
porque você lhe deu comida e uma espada e perguntou a Deus o que ele deveria fazer. Agora Davi se virou contra mim e está esperando a hora de me atacar. Aimeleque respondeu: Davi é o oficial mais fiel que o senhor tem. Ele é o seu próprio genro, capitão da guarda pessoal e muito respeitado por todas as autoridades do país. Será que essa foi a primeira vez que eu perguntei a Deus o que Davi deveria fazer? Claro que não. O senhor não deve acusar a mim nem ninguém da minha família de estarmos fazendo planos contra o senhor. Não sei de nada a respeito disso. Então o rei disse: Aimeleque, você e seus parentes vão morrer. Em seguida disse aos guardas que estavam ali perto: matem os sacerdotes de Deus, matem o sacerdote de Deus, o Senhor. Eles se juntaram com Davi e não me disseram que ele havia fugido, embora soubesse disso o tempo todo. Mas os guardas se recusaram a levantar a mão para matar os sacerdotes do Senhor. Então Saul disse a Doeg: mata-os você, e Doeg os matou. Nesse dia ele matou 85 sacerdotes de Deus. 85 sacerdotes Saul mandou matar, porque Aimeleque deu para Davi a espada de Golias e deu alguns pães para Davi comer. Eu te pergunto, isso é um homem sanguinário ou não é um homem sanguinário? O sumo sacerdote explicou para ele: Davi era teu servo desde quando? Como que eu sabia que Davi estava fugindo? Eu só dei pão para ele, dei a espada e eu orei por ele. E pedi a Deus para dar uma palavra para ele. Isso, eu sempre fiz isso. A gente faz assim. Doeg os matou. Versículo 19. Saul também mandou matar, além dos 85 sacerdotes de Deus, 85 líderes do povo de Deus, Saul também mandou matar todos os moradores de Nob, a cidade dos sacerdotes, homens e mulheres, meninos e criancinhas, gados, jumentos e ovelhas. Todos foram mortos. Uma cidade inteira foi morta, porque o sumo sacerdote deu pão para Davi, deu a espada de Golias e orou por Davi, entregando a palavra que Deus tinha dado para ele, para Davi. Esse era um homem que Samuel estava lidando com ele. Apesar de Saul ser desse jeito, aqui essa passagem aconteceu, evidentemente, depois de Samuel ter ungido Davi. Mas essa era a personalidade de Saul. Esse era Saul. Samuel não temeu. Samuel colocou a palavra de Deus acima da própria vida dele. E é interessante ver, porque Samuel foi tão fiel a Deus, ele foi absolutamente poupado. Ele ouviu a Deus. Ele ouviu a Deus e ele foi em frente. Ele foi em frente. Samuel tinha uma direção de Deus e a cumpriu, pois tinha aprendido a ouvir Deus diretamente. Olha o que Jesus diz pra gente em João 10, 27 e 29. As minhas ovelhas conhecem a minha voz, eu conheço-as, elas me seguem, dou-lhes a vida eterna e jamais perecerão. O ministério profético é colocado para nos ajudar, é fundamental, os 5 ministérios são fundamentais. Olha aqui o que a palavra de Deus diz pra gente. Efésios 4, de 11 a 16. Ele mesmo, Deus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para isso são os 5 ministérios. Tá vendo? Para que todos nós cheguemos juntos à unidade da fé, cheguemos juntos ao conhecimento do Filho de Deus. Cheguemos à plenitude de uma pessoa, do ser humano, à medida da estatura completa de Cristo. Para que nós não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda pelo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam frauduladamente. Engano, levado de um lado para o outro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, o Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. O alvo de cada ministério é nos edificar em amor. O alvo da palavra profética é nos edificar em amor. Mas a palavra profética não substitui você ouvir diretamente a voz de Deus. Você é filho.
Você é filho, você é imagem e semelhança, você que realmente entregou sua vida para Jesus, ele fala com você diretamente e essa fala dele é ouvir Deus que vai te fortalecer para você ficar de pé nos dias maus. E todos nós passamos por dias maus e são cíclicos os dias maus. É uma época mais difícil, depois melhor, depois fica mais difícil de novo. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Ouse acreditar, ouse ouvir a voz de Deus. Aí se eu errar, Inês, ouvindo a voz de Deus, é verdade, nós erramos, todos nós erramos. Somos humanos, somos falhos, mas é melhor você ouvir a voz de Deus e às vezes falhar do que você nunca ouvir a voz de Deus e não ser fortificado e fortalecido pela voz de Deus. E eu te digo, a voz de Deus, pessoal, para você, nunca descumpra essa palavra. Ela sempre vai estar de acordo com os princípios de Deus já revelados, já escritos. Então conheça a palavra, leia a Bíblia, ela é teu alimento, ela é tua bebida, ela é tua comida. Jesus falou, o meu sangue é verdadeira bebida, o meu corpo é verdadeiro alimento. Aqui está o corpo de Jesus, aqui está o sangue de Jesus em forma de palavras. Esse é o verbo que se fez carne. Jesus é o verbo escrito, a palavra de Deus é Jesus em formato de palavras. Olha que João 16:13 diz, no entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele, o Espírito Santo, guiará vocês a toda a verdade, porque não vai falar de si mesmo, mas vai dizer tudo o que tiver ouvido e ele vai revelar tudo o que está por vir. Olha que lindo. O relacionamento diário e pessoal com Deus nos levará a termos uma vida preenchida. Deus te chama para o relacionamento pessoal com Ele. Porque ainda que você fale em algum momento em ouvir a voz de Deus, e pode ser que aconteça, pode ser com todos nós, Ele vai estar com você para te amparar, para te levantar do chão, para te segurar, para te renovar em forças, em graça, em vida. O Senhor é contigo. Ouse ouvir a voz de Deus como Samuel ousou. E por isso ele conseguiu ter firmeza nos momentos mais difíceis. E ele conseguiu fazer as coisas mais improváveis possíveis. Porque ele ouviu Deus, porque ele confiou na voz de Deus, que falou diretamente com ele. E ele seguiu os princípios da palavra de Deus. Faça as duas coisas e você vai ser feliz em tudo que fizer. Olha o que Deus falou para Josué. Olha só, Josué 1:7. Tão somente esforça-te e tenha muito bom ânimo para ter o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, para fazer de acordo com toda a palavra de Deus, toda a Bíblia. Dela não se desvie da Bíblia, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que você andar. Não se aparte, versículo 8, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, não se aparte da tua boca a palavra de Deus. A Bíblia diz para a gente se incentivar e se encorajar. Quer ver? Eu anotei aqui o versículo, olha. Se encorajar, olha aqui, 1 Tessalonicenses 5:11. Porém, todos somos chamados, por isso, se aconselhai-vos e encorajai-vos mutuamente, como vocês já vem fazendo. Não se aparte da tua boca, da tua meditação, dos teus sentimentos, a palavra de Deus. E Deus nos chama assim a ajudarmos uns aos outros. Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Essa é a palavra que Deus deu para Josué, mas ela se aplica para a gente, uma vez que a gente faça a mesma coisa que Josué faz. Deus está dizendo, medita dia e noite. De dia é o nosso consciente, de noite é o nosso subconsciente. Deus está dizendo que a palavra de Deus esteja tão dentro de você, que até nas suas vias neurais automáticas, até no teu automático, até nos teus hábitos, de dia e de noite, você siga e flua seguindo a palavra de Deus. E então você vai se conduzir prudentemente, vai fazer o teu caminho prosperar. Deus é contigo para te dar a vitória. Deus é comigo para me dar a vitória. Deus é conosco. Que Deus te abençoe grandemente o final de semana na presença de nosso Deus e Pai.